Homens que assumem posições oriundas de eleições majoritárias sempre têm nas suas mulheres um apoio fundamental, principalmente na área dos serviços sociais. Nós temos hoje conosco a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, que é a responsável pelo Rio Solidário, que é uma instituição criada em 1995 para criar condições melhores de vida a pessoas que necessitam. Maria Lúcia Cautiero Horta Jardim está nos dando a honra dessa visita e vai conversar conosco a respeito não só da política do Rio, da política do Brasil, mas mais do que qualquer coisa, do trabalho social que ela desenvolve para que as pessoas do Rio de Janeiro que têm necessidade possam ter uma qualidade de vida melhor. Maria Lúcia, é uma honra, uma alegria, um prazer enorme receber você aqui entre nós em Menorá na TV. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O prazer e a honra é minha de estar podendo participar deste programa. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Maria Lúcia, eu já fui político e a maior dificuldade que eu tive nos meus vários casamentos, não foi um só, foi fazer as minhas ex-esposas se convencerem de que aquilo era bom para mim. Como é que você vive essa relação entre o marido, a política, os afazeres dele, as tuas responsabilidades e o Rio Solidário? Aí tem que contar um pouquinho da história para entender, né? Porque nós somos casados há 22 anos e quando nós casamos, ele era vereador. Só que eu não pensei que ele fosse chegar tão longe, né? Porque foram aumentando as obrigações, aumentando as alegrias e as dificuldades também, né? Mas é muito bom ser a mulher do pesão. Maravilha. Você foi, durante muito tempo, secretária de Fazenda no município de Piraí, para onde você se mudou aos 3 anos de idade. Certo. Você nasceu em Belo Horizonte, a sua família é de Juiz de Fora, e você se mudou para Piraí aos 3 anos de idade, portanto, foi criada e se desenvolveu como ser humano em Piraí. Você foi secretária de Fazenda de prefeitos anteriores àquele com quem você veio a se casar no futuro, que é o Pezão, no futuro daquela época, e que era vereador e também foi prefeito da cidade. Como é cuidar das finanças de um município como Piraí? Foi uma experiência muito boa. Eu fui secretária de Fazenda em 7 gestões, então trabalhei muito. A Secretaria de Fazenda, eu brinco, né, até que é como se tivesse 2 gavetinhas, né? O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. E o que sai não pode ser maior do que entra. Só que a gente tem dificuldade porque a necessidade, a demanda, né, ela é muito maior do que o dinheiro que o poder público tem. E isso em qualquer esfera de poder, né, tanto municipal, estadual ou federal. E fazer esse equilíbrio e fechar essa conta não é fácil, né? Mas foi muito prazeroso, foi muito bom. Agora, é simples como cuidar das finanças de uma família, cuidar das finanças de um município, ou os homens é que criam as dificuldades quando falam dessas afinidades com a administração pública na área financeira? Para uma mulher é mais fácil? Eu não sei se para uma mulher é mais fácil. Eu acho que a mulher tem essa coisa muito da dedicação, né? De olhar o detalhe. Talvez isso ajude. Eu acho é complexo, não é fácil, né? Você aumentar a receita, você diminuir despesa e você trazer benefícios sociais é uma tarefa árdua, mas é um bom quebra-cabeça. Agora, 7 prefeitos, ou se não 7 prefeitos, 7 alguns gestões. prefeitos 2 reeleição, vezes, 7 isso. gestões. Foi difícil o começo? Foi difícil, não foi fácil. Como é que foi o convite para... Vem aqui, você agora vai ser secretária de Fazenda do meu governo na prefeitura. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o seu Noro. Eu trabalhava na Secretaria de Fazenda, entrei na parte de cadastramento imobiliário, de IPTU e fui crescendo dentro dessa área. E aí um dia tive esse convite de assumir a Secretaria de Fazenda e foi um convite que me trouxe muito orgulho, mas muita responsabilidade. Então eu trabalhava 10, 12 horas todos os dias da minha vida. Muito receio para começar o trabalho na primeira vez? Eu acho que eu tive mais coragem do que receio. Tem que ter coragem, Tem que senão ter coragem. não enfrenta isso. Maria Lúcia, você conheceu o Pezão aos 10 anos de idade na escola. Isso. Veio a se casar com ele num segundo matrimônio. Certo. Ele, pelo que eu andei pesquisando e bisbilhotando, porque essa é uma fofoquinha
social, ansiosamente, logo quis se casar, já nos primeiros meses de convivência nessa segunda etapa. Como é que foi essa relação no início? O Pezão sempre foi um amigo, né? Chamo ele de Luiz Fernando, e que ele é Luiz Fernando de Souza, né? Todo mundo Luiz Fernando Pezão. E a gente estudou o ginásio daquela época, né? Nós tínhamos o ginásio, o científico junto. Depois a vida, cada um foi para o seu lado. Eu tive um primeiro casamento, me separei em 84 e casamos em 92, 93. Então é um motivo para mim de muita alegria ser parceira, ser companheira, ser a mulher do Pezão. E foi muito bom. E agora no trabalho eu falo que foi o prefeito que me deu mais trabalho, né? Por quê? Primeiro que ele tem uma memória fotográfica que ele não esquece nada. Então às vezes eu chegava de noite em casa, ele me falava assim: mas aquele convênio assim que entrou 1.203.000, eu falava, como? Eu não lembrava daquilo, mas ele tinha visto aquilo uma vez e não esquecia. Então eu falava, ai, essa sua memória fotográfica me dá um trabalho danado. Qual é a possibilidade de um casal que trabalha junto não levar para casa os assuntos do dia a dia? Existe alguma? Eu acho que não, mas eu acho que tem uma possibilidade de também ter uma vida com muita afinidade, né? E eu acho que isso faz a parceria também da relação, né? Além da memória, qual é a maior qualidade que você observa no teu esposo? A perseverança e a generosidade. Essas duas qualidades dele, para mim, são marcantes. Ele, sentado aí onde você está, há algum tempo atrás, logo que ele começou a campanha ao governo do Estado, eu disse a ele o que eu vou te repetir agora, porque é uma qualidade, não é inédita, mas é muito difícil de ser encontrada. Ele devolve ligação telefônica. Um político que chega ao governo de um estado como o Rio de Janeiro, ter reciprocidade de carinho com as pessoas que o procuram, porque nem sempre a pessoa pode dizer sim, mas alguma coisa ela pode dizer. E ele conhece esse caminho e esse tipo de qualidade é rara num político que chega a uma posição dessa. Ele não mudou, ele está melhor, ao contrário. Se é para fazer alguma qualificação, ele melhorou depois que chegou ao governo do Estado. Essa coisa do telefone até hoje é um drama para ele, porque são muitas obrigações, ele trabalha realmente muitas horas por dia, e às vezes eu chego, ele está lá em casa meia-noite respondendo mensagem de telefone, ele chega a dormir com o telefone na mão 1h da manhã, e isso angustia ele quando ele hoje não consegue retornar a ligação, mas ele procura retornar. É óbvio que tem dia que é um pouco complexo isso para ele, mas ele faz questão de fazer isso. Também li que o fato dele calçar 48, que é realmente um pesão. uma marca fantástica, faz com que sobre espaço nas malas que vocês fazem quando viajam, porque você coloca os seus sapatos dentro dos sapatos dele. O dia que eu descobri isso foi uma felicidade, porque realmente o sapato dele é um pesão, aí tinha que pôr o meu e dele, aí eu descobri que o meu podia viajar dentro do dele e resolveu um problema. Como é que você se sente como primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro? Você que não nasceu no Rio, que foi criada num município no interior do Rio de Janeiro e que hoje está prestando serviços, não só oferecendo o seu esposo, o tempo melhor dele à sociedade do Rio de Janeiro, à sociedade carioca, mas também no Rio Solidário, que é o nosso próximo objetivo na conversa com você. Como é que você se sente? Eu acho que quando a gente acompanha uma trajetória política como a do meu marido, né, todo o caminho que ele percorreu na política, a gente vira dos 92 municípios. E eu me sinto a primeira-dama dos 92 municípios e não tenho discriminação nem preconceito quanto ao município maior ou menor. O nosso estado é feito de diversidades, né? Os municípios são bem díspares e é muito bom e eu tenho muito orgulho de ser a primeira-dama desse estado. Ele foi premiado, e depois nós vamos parar de falar dele, vamos falar de você. Foi premiado como prefeito de Piraí, porque numa das ações, das muitas que ele praticou na cidade, ele ofereceu computação eletrônica para toda a rede escolar aos alunos. Qual foi mais ou menos a reação das famílias com essa oferta e com essa possibilidade
da entrada dessas crianças no primeiro mundo, partindo desse município tão pequeno? Eu acho que isso foi uma ousadia do Pezão, porque quando a gente fala nesse tema de inclusão digital, nós vamos falar em Piraí em 1997. Você teve que pagar por isso, né? Pagamos e com muito orgulho, e pagamos com muito prazer de ter a possibilidade de colocar um município de 20 e poucos mil habitantes, colocar esse município no mundo. Porque nós colocamos não só os nossos habitantes, mas, né, a população toda tem orgulho desse projeto. Nós somos um município pequeno que fizemos um plano diretor de informática, nós transformamos a nossa cidade, nós transformamos o nosso município com essa visão do Pezão. Eu falo que em algumas coisas ele enxerga depois da curva. E em relação à inclusão digital, o que ele possibilitou a Piraí fez muita diferença e ainda faz na cidade. E ele foi premiado, ele foi... Foi, nós ganhamos, tem um prêmio de cidades inteligentes do mundo, Piraí, abaixo da linha do Equador, é o único município que tem esse prêmio. E é fruto da observação, do trabalho, da perseverança dele. Eu acho que ele percebeu uma coisa muito interessante, que o Juscelino falava que fazer estrada é abrir o futuro, né? E a estrada desse mundo agora é a internet, né? E Pezão percebeu isso, foi o sentimento dele mesmo que mobilizou a mim e toda uma outra equipe, né? Que trabalhou muito nesse projeto, tem pessoas que estavam lá desde o início, ainda estão lá até hoje, e foi muito interessante o que... A gente mostra que quando a gente quer mudar, a gente muda e que é possível fazer, apesar de todas as dificuldades do poder público. Isso foi um motivo de orgulho para mim. Ô Maria Lúcia, pela tua conversa, parece que você empurra ele para frente, apesar de que ele não precisa muito disso. Mas quando você descortinou no horizonte a possibilidade dele vir a ser governador do estado, qual foi o sentimento que você teve? Eu não empurro ele para frente, não, você não tem nem ideia. Ele pensa muito antes de mim, ele tem uma sagacidade... Sim, mas uma mulher que diz, olha, eu não quero isso, já prejudica a vontade do marido. Não, eu sempre... É nesse aspecto. Não, nisso aí eu sempre fui eu tenho certeza que eu sou uma boa companheira. E faço questão de ser, eu tenho uma vida também afetiva com ele tão boa, tão prazerosa. Óbvio que a política sacrifica, se você pensar, né? Porque é difícil quem trabalha 15 horas por dia igual ele trabalha, é difícil quem não pode tirar férias, né? Mas... também tem as coisas boas de poder realizar, né? Quem tem esse sonho, quem acredita que o poder público também é uma fonte de transformação, é muito prazeroso. Eu sempre pensei que poder é para fazer, como algumas pessoas fazem e outras não conseguem, não sabem fazer, não têm capacidade de realizar, apesar de que chegam em determinadas posições por uma série de circunstâncias. O caso dele é um caso realmente de qualidade individual e de qualidade de arregimentação de recursos humanos, porque as pessoas não imaginavam, quem não conhecia ele, não imaginava que ele pudesse ganhar aquela eleição quando ele saiu de um patamar bastante difícil, 4%, chegando à frente daquelas figuras que, inclusive, se organizaram para bater nele nos debates. Então, eu vou voltar essa pergunta com um pouquinho mais de objetividade. Como foi essa trajetória dessa campanha e quando você viu que havia possibilidade dele vir a disputar a posição de governador, como é que você se sentiu? Quando a primeira pesquisa, que ele tinha 4%, e já se revelava, né, quem seriam os adversários políticos, eu tinha certeza que o Pezão ia ganhar. Porque a hora que as pessoas conhecessem a pessoa que ele é, as pessoas iam aderir à campanha e assim aconteceu. Eu nunca tive dúvida. Apesar do 4%, eu sempre confiei. E você apoiava essa ideia? Integralmente. Era um sonho dele, então eu faço tudo. Sonha junto? Sonho junto. Maravilha. Estamos encerrando o primeiro bloco com a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, e já voltamos, porque vamos conversar com ela a respeito do Rio Solidário, que é o trabalho social que ela desenvolve juntamente ao governo do Estado, no sentido de oferecer melhor qualidade de vida às pessoas que precisam, também às crianças aqui no Estado do Rio de Janeiro. Já voltamos. Maria Lúcia, Rio Solidário, obrigações sociais, institucionais e
também na área da assistência social de uma primeira-dama ou suas obrigações como primeira-dama. Conta pra gente um pouco a respeito disso. Vamos separar um pouquinho, né? Porque tem essa atividade de eu estar ao lado dele na representação do governo, né, como mulher do governador, e tem o lado do Rio Solidário, que, como você colocou, ele existe desde 1995, com vários projetos sociais. Temos importantes projetos, que eu acho importante eu nominar aqui, pelo menos alguns, para a gente entender qual é o objetivo real daquela instituição. Nós temos 3 creches, que são muito importantes a forma e o local em que elas foram construídas. Elas estão em 3 áreas de pacificação, uma na Cidade de Deus, outra na Vila do João e no Batã. Elas têm uma característica muito interessante, porque, à exceção das 2 diretoras, os 70 funcionários que trabalham em cada creche são pessoas da comunidade. Essas pessoas foram capacitadas, essas pessoas receberam noção desde higiene, de nutrição, de cuidado, né, com as crianças, e isso transforma essa pessoa também. Então, ela leva isso depois para a casa dela, né, ela muda o patamar dela, né, de ser humano quando ela tem a informação, tem a cultura, e a gente sente essa transformação. Essas 3 creches atendem perto de 700 crianças, e tem um trabalho muito bonito. Uma oportunidade é de convidar você, sua equipe, as demais pessoas que estão nos ouvindo e vendo para conhecer. Convite aceito e com muita honra. O dia que quiser, basta nos avisar, nós vamos com o nosso equipamento, vamos fazer uma Vai filmagem, ser uma alegria. vamos contar para as pessoas através da televisão como funciona o Rio Solidário e as creches que você objetivamente faz funcionar para a melhoria da qualidade de vida daquela turma de lá. Nós temos uma casa-abrigo de mulheres vítimas de violência. Elas ficam num lugar não revelado o endereço, justamente para preservar a integridade dessas mulheres. Essas mulheres são acolhidas com os filhos e nós nos responsabilizamos pelas mulheres e pelas crianças. Inclusive, enquanto elas estão lá, essas crianças vão à escola, fazem tudo, e isso fica a cargo do Rio Solidário, essa gestão também. E temos umas parcerias com a SEDAI, com o metrô, com o Detran, com a rede Windsor de hotéis, no qual o nosso foco são os jovens, né, que hoje é uma grande preocupação. Nesses 4 anos, nós teremos 2 ações muito focadas, uma para os jovens e outra para o deficiente. Em relação ao deficiente, cabe ao Rio Solidário, e assim nós estamos assumindo, um papel de articulação dessas políticas, porque já existem várias organizações, várias pessoas trabalhando, né, com essa causa, e ela é muito mobilizadora. Eu sempre faço questão de falar que nas minhas caminhadas, um dia eu fui a um evento e tinha 2.000 cadeirantes. E eu saí de lá, Ronaldo, assim, muito chocada com aquilo, e pensando como essas pessoas vivem, como essas pessoas trabalham, como elas estão no mundo, nessa sociedade não preparada para essas pessoas. Então, nós já fizemos o primeiro encontro de deficientes, buscando autonomia, fundamentalmente o foco da autonomia. Segunda-feira tive o prazer de estar em Brasília, quando foi lançado o Estatuto, né? A presidente assinou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu acho que tem avanços e eu quero que o Rio Solidário faça parte desse avanço, e nós vamos fazer. Nós fizemos uma parceria com o SEBRAE e vamos fazer agora um mapa da pessoa com deficiência no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Porque nós não conhecemos aonde estão nossos deficientes e nós não podemos cuidar do que nós não conhecemos. Então, esse mapa será um avanço. Esse primeiro encontro já aconteceu com grande apoio de diversas organizações, foi no auditório da Firjan, outro parceiro nosso, e nós queremos que esse encontro se repita. Esse foi um primeiro encontro de muitos que a gente pretende fazer com esse foco do deficiente. Em relação ao jovem, a gente tem essa preocupação muito grande do jovem excluído, do jovem drogado, né, de todas essas mazelas dessa sociedade que nós estamos vivendo. Então, nós vamos trabalhar, e já começamos, nós temos Menor Aprendiz, temos vários focos voltados para os jovens e queremos ampliar. O Rio Solidário, ele tem uma diretora, que é uma brilhante pessoa, que é a Liliane Pinelli, e uma equipe que me ajuda,
e são pessoas que estão se debruçando e se dedicando a essas causas. Quantas pessoas, crianças, mães que são vítimas de violência, deficientes físicos, quantas pessoas vocês imaginam que vocês precisam acolher num estado como esse nosso estado do Rio de Janeiro? Você tem ideia do objetivo que vocês querem alcançar? O que acontece? O ideal é que a gente pudesse ter uma presença física em todos os 92 municípios, mas a gente não tem pernas e nem recursos para isso. Então a gente chega aos municípios de maneiras diferentes. Por exemplo, nós fizemos uma reforma de uma quadra do Mapai que atende mais de 400 pessoas. Ela, apesar de ter um atendimento muito bom, mas a quadra era de cimento. Você imagina, sem muitos deficientes. Então, esse é um exemplo. O Rio Solidário chegou nesse município com esse trabalho. Em cada município, a gente tenta ter uma ação. Em outros municípios, nós chegamos doando van para adaptadas ou van até para creches. Outros municípios, nós chegamos fazendo reforma em creches, não do Rio Solidário, em creches privadas, né, de ONGs. Então, são ações bem diferentes, né? No caso da Casa Abrigo de Mulheres, elas vêm por determinação judicial, né? A gente acolhe já com essa ordem da justiça. Então, é um mundo muito amplo e muito diverso. Aproveitando a questão das mulheres que chegam com ordem judicial e o Rio Solidário acolhe, como vocês conseguem receber essas pessoas com necessidades? Qual é a forma pela qual há o contato entre o Rio Solidário e aquele necessitado cidadão? É importante a gente pontuar essas coisas para não criar confusão. No caso das mulheres, ficou claro que elas vêm através da justiça. No caso das creches, essas crianças são inscritas, tem uma seleção, tem os critérios, a mãe tem que estar estudando ou trabalhando, né? Então, tudo é criado um critério, porque a gente faz aquém do que a gente gostaria. Então, por isso que a gente quer até divulgar o Rio Solidário, buscar parceiros para a gente possa fazer muito além do que a gente já faz. Muito bem, então vamos falar um pouquinho dessas parcerias, porque, na minha avaliação, a fome com a vontade de comer, em português muito claro, que é a junção da necessidade pública com as verbas da iniciativa privada, é que podem levar adiante qualquer projeto social. Isso é como eu enxergo essa questão. Como é que funciona isso para você? Você falou em parceria com algumas instituições. Qual é a fórmula pela qual vocês conseguem os parceiros hoje em dia? Olha, os parceiros, você tocou uma coisa muito interessante, a forma que você colocou, porque é a forma como eu penso, que não há poder público, mesmo juntando as 3 esferas de governo, estadual, federal e municipal, que sozinho vai vencer o que a gente precisa vencer. Mas com as parcerias eu acredito. Eu tenho belos exemplos no Rio Solidário. Nós temos, inclusive, um site que foi todo remodelado. Tem ali a forma que as pessoas podem nos procurar. E nós também vamos ao encontro dos parceiros. As empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas, cada um nos ajuda de uma forma. E todo tipo de parceria é bem-vindo. Existem aportes de verba para o Rio Solidário através de alguma fórmula em que impostos se transformam em auxílio? Não, infelizmente, o Rio Solidário não tem essa capacidade. Ela é privativa hoje do Fundo da Infância e da Adolescência, né, e de outras formas, mas nós não temos como abater. A pessoa doar e abater nos seus encargos, a gente não tem. Na verdade, existem projetos, instituições privadas apostam no projeto que melhor atende à sua imaginação, à sua vontade, e a partir dali a coisa pode fluir. Certo. Maria Lúcia, como é que você vê a diminuição da maioridade penal, que é uma discussão e é fundamental que nós possamos conversar com todas as pessoas sobre isso, porque a televisão é um formador de opinião absolutamente imbatível. Então, dentro da explicação que você dá para cada pensamento seu, você colhe um séquito de pessoas que começam a pensar daquela mesma maneira. E como essa discussão é importante no Brasil hoje, nós gostaríamos de ouvir a tua opinião. Eu sou contra. Eu acho que, infelizmente, a gente vive uma sociedade muito injusta,
Nós, poder público, não temos capacidade de ofertar a todos o que nós deveríamos ter. Enquanto tiver essa desigualdade, eu jamais vou pensar que é possível a redução, porque a gente vai ser mais cruel ainda com essa juventude. Eu acho que a gente tem que ir para a educação. Eu só acredito na transformação através da educação. Eu acho que nós não temos outro caminho. E a educação hoje ela é uma coisa muito ampla, porque não é mais aquela educação só do banco de escola da minha época, que estou com 60 anos. Hoje você tem uma multiplicidade de informações muito grande, de forma de capacitar uma pessoa para o mercado de trabalho, que não só a educação formal, lógico que a educação formal faz toda a diferença, né? Porque você aprende a pensar. Eu acho que a pessoa que não consegue, dentro de uma escola, pensar, ela raciocinar por ela, é muito triste. Hoje o analfabeto funcional é uma gama de gente muito grande, e isso é muito triste para o país. Eu acho que a gente, em vez de pensar em reduzir a maioridade, eu acho que a gente tem que pensar em educar as pessoas. Voltando para o Rio Solidário, qual é o projeto do Rio Solidário que está mais próximo do teu coração? Qual é aquele que você acredita que precisa ser realmente apoiado, além de que todos os outros também necessitam, mas que é fundamental para alcançar o objetivo da instituição? Olha, quando eu comecei a andar muito e ver a dificuldade da vida, né, de todos os seres humanos, né, isso começou a me deixar quase louca, porque eu tenho uma vontade de fazer, e eu quero fazer tudo. E eu fico com muita vontade de fazer tudo, só que é impossível fazer tudo. Aí eu tive que buscar um foco, né, porque 4 anos passam muito rápido, senão eu ia fazer um pouquinho de nada. Aí eu resolvi focar nessas duas coisas, como eu te falei, no deficiente e no jovem. E o deficiente, como você falou, precisa ser encontrado, porque onde é que estão os deficientes? É um censo sobre a deficiência no estado do Rio de Janeiro. Como é que você está pensando em realizar essa tarefa que é um dos 13 trabalhos de Hércules, é o 13º? Esse trabalho, na realidade, eu adoro copiar boas ideias. Eu já estive em São Paulo com a Mara Gabrilli, que é uma pessoa muito atuante nessa área, e ela ajudou a fazer esse trabalho em São Paulo. E eu precisava de ela como parceira, como já tinha o know-how, a expertise, e precisava de um parceiro financeiro e com pernas para me ajudar a fazer isso, e busquei o Sebrae, e nesse encontro nós já estamos, então, com a adesão dos municípios, porque eu sou uma municipalista por convicção, acho que as coisas acontecem nos municípios, e é quem conhece a realidade, né? Quem sofre mesmo a demanda da população, são os vereadores, são os prefeitos. Então, eu acredito também muito em parceria com os municípios. O foco em relação aos deficientes, exatamente qual é? O que é que vai ser feito com os deficientes? Eu acho fundamental a autonomia do deficiente, porque a autonomia é para o ser humano, né? Não só para o deficiente. O ser humano precisa ser autônomo. E, para ele ser autônomo, uma pessoa que é normal já tem dificuldades. Agora, você imagina o deficiente que tem tantas limitações. Ele, para ter autonomia, ele tem um caminho muito doloroso a ser percorrido. Então, o que eu puder fazer para que ele tenha autonomia, porque a autonomia vai trazer dignidade, vai trazer cidadania. É esse o meu foco. Você fala em autonomia de se locomover? De tudo. Você fala na prancha? De tudo. Desde a prancha para poder subir no ônibus, até uma atividade computadorizada de uma natureza hoje o mais... DOSVox, né, você vê, tem avanço, essa parte de tecnologia tem coisas assim incríveis e que eu tenho muita vontade de poder ofertar isso para todos. Essa é a primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Maria Lúcia. Ela conversa conosco, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV, vamos ao terceiro bloco e vamos continuar conversando com ela sobre o que ela faz no estado do Rio de Janeiro, sobre as tarefas do Rio Solidário e sobre as atividades que são importantes que você conheça, até porque o teu apoio é fundamental para que a melhoria da qualidade de vida de pessoas que têm muita dificuldade possa acontecer com mais rapidez e com isso nós temos uma sociedade mais equalitária dentro dessa dificuldade e perversidade na qual a primeira-dama já
se inteirou, da qual ela já se inteirou, e nós conhecemos muito bem, porque quem anda em áreas carentes, chamadas de favelas, sabe como é difícil sobreviver nessas situações, nessas circunstâncias, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que as coisas possam melhorar. Já já voltamos, não saia daí. Maria Lúcia, a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, está aqui conosco e vai continuar com esse papo informal, mas que é muito esclarecedor. Maria Lúcia, como nós já conversamos aqui, ficou claro pela sua posição e pelo fato que eu também sei disso, sem privado, o público tem muita dificuldade de resolver as coisas e o privado também necessita do público para poder farejar onde é que estão as dificuldades, para que possa haver uma conjunção entre a empresa e o governo, no sentido de oferecer melhoria de qualidade de vida a quem precisa. Como são realizadas as parcerias entre o governo, ou o Rio Solidário, e as empresas? Há várias formas de parceria. Eu vou falar de uma parceria aqui até que é de governo, que eu acho muito interessante, que são as duplas escolas. A escola de horário integral, que ela é uma escola regular da Secretaria Estadual de Educação, e em parceria com empresas, eles já são um ensino todo direcionado. Isso eu acho que é um belo exemplo de parceria, né? Nós temos a Nave na Tijuca, temos o Nata em São Gonçalo, e mais de 20 escolas hoje têm essa parceria de empresas com o poder público. No Rio Solidário, nós também procuramos empresas, procuramos pessoas físicas, nós temos parceria com o Firjan, com a Sebrae, com várias entidades, e temos também formas de atuação em locais não só que são do Rio Solidário. O exemplo que eu dei da creche, da Casa Abrigo, mas nós temos parceria com o Degase, onde estão os menores privados de liberdade, que é um trabalho, você também me perguntou em relação, né, à maioridade penal. Quando eu olho um jovem daquele lá, eu não posso ser a favor dessa redução. Eu acho que é um lugar que a gente tem que avançar nas parcerias, em tirar como tirar esse jovem que está ali sem nenhum horizonte e mostrar para ele que existe vida lá fora e que é uma vida de possibilidades. Vai ser através da educação. Então é mais um exemplo de parceria. Eu quero te colocar uma questão objetiva. Vamos imaginar que tenhamos um supermercado famoso. Ele quer contribuir com as atividades do Rio Solidário. Qual é o caminho que ele tem que percorrer? O que é que tem que ser feito para poder objetivar essa relação? Telefonar para o Rio Solidário, mandar e-mail para o Rio Solidário, entrar no site do Rio Solidário. Nós temos várias parcerias. A Amazon é uma grande parceria, que já você falou em alimentação, eu me lembro desse exemplo, é uma grande parceira nossa, e chegou lá através desse contato de busca de querer fazer o bem. Você falou num momento anterior que o Rio Solidário está funcionando basicamente nesse momento com as creches e as mães ou mulheres que sofrem violência, basicamente nas áreas pacificadas. Como é o approach dentro dessas áreas pacificadas? Como está sendo a vida, na sua avaliação, dessas pessoas que residem nessa região, sabendo nós que esse projeto foi um projeto importantíssimo, que ainda está em andamento, está se desenvolvendo e que é fundamental para a qualidade de vida dos residentes, dos moradores dessas áreas que são pacificadas. Esse projeto é um exemplo também de uma bela parceria, que o maior parceiro do Rio Solidário é a Loterge, porque o lucro da Loterge vai para causas sociais, é parte do lucro, e é a grande parceira do Rio Solidário, é a Loterge. Todas as creches são mantidas pela Loterge. Então, acho que é um belo exemplo de parceria. Essa transformação que ela existe nas pessoas que estão lá, porque a família, a educação vem de que chega lá com 6 meses. Tem criança que tem dificuldade de aprender a dormir no berço, porque na casa dela ela dorme no chão. Tem criança que pede para a mãe comprar uma mesa, porque na casa dela não tem mesa, e lá ela aprendeu que precisa sentar na mesa para comer. Então, essa educação, que não só é educação formal, ela é muito transformadora para o ser humano. Tem jovem que já falou para mim assim, a gente não pode ir num lugar que a gente não sabe que roupa que vai, a gente não sabe cumprimentar as pessoas. Então, são essas transformações que a gente quer ver no mundo, né? Quando você olha para tanta dificuldade
e para a estrada tão longa que precisa ser percorrida e que num governo só não se percorre, e que não é uma única primeira-dama que vai resolver as dificuldades todas, como é que você se sente? Eu quero fazer o melhor de mim. Eu quero, nesses 4 anos, se Deus quiser, sair com a minha consciência do meu dever cumprido, que eu dei o melhor. Posso não ter feito o ideal, mas que eu vou procurar fazer o melhor de mim, isso eu não tenho dúvida. E não só procurando fazer o melhor de si, mas trabalhando, deixa-se, uma palavra que está muito na moda, e principalmente em função das Olimpíadas que vem por aí, deixa-se um legado para quem vem buscar essa situação numa nova etapa de governo. Ou seja, o trabalho ele frutifica e quem vem numa próxima situação pode dar continuidade e avançar. Eu espero, né, que eu hoje estou continuando muitos trabalhos que estavam lá e que eu considero muito bem feitos, né? Como eu falei, desde 1995, então são 20 anos desse trabalho do Rio Solidário. O que eu espero é que a gente possa cada vez mais ampliar, né? E é preciso dessas parcerias, o exemplo que eu dei da grande parceria que a gente tem com a Loterj, Sebrae, Firjan, Mazan, com a ONG Entre Amigas, com o Degase, nós temos SEDAI, Metrô, são vários parceiros, né? E cada um apoia de uma forma, né? Um apoia cedendo equipamento, outro apoia com recurso financeiro. Então, eu acho que isso aqui é importante, eu acho que a gente vai avançar. Eu tenho plena consciência de que não farei tudo, né? Mas que eu quero, nesses 4 anos, ter oportunidade de fazer uma boa passagem pelo Rio Solidário. Com relação aos menores que são, de uma certa maneira, privados da sua liberdade ou que estão com alguma recomendação de cumprir algum tipo de penalidade, como é que vocês trabalham com essa garotada? Nós começamos de uma forma que eu acho fundamental, que foi, nós estamos fazendo uma parceria, mais uma vez uma parceria com o IPP, que é o Instituto Pereira Passo, que está fazendo uma escuta desses jovens. Porque muitas vezes a gente oferta para esse jovem o que ele não quer. E nós temos isso, vamos oferecer isso. Não é assim. Hoje nós estamos repensando isso. Esse trabalho de escuta ele já começou, porque nós temos 2 formas. Temos o Degase, onde eles estão privados de liberdade, e temos o CRIAD, que é onde eles estão na semi-liberdade. E é muito interessante a escuta, e ao mesmo tempo triste. Tem uma pesquisa que 19%, quando a gente perguntou, o que você sonha? Um jovem, né, com menos de 18 anos, 19%, não sonho mais. Eu quero mudar essa realidade. E com essa pesquisa nós vamos realmente ver que tipo de trabalho a gente vai estar fazendo. Você vê, agora nós estamos fazendo um trabalho voltado para a tecnologia, que vai começar até agosto, já começa esse trabalho. Também fruto de uma bela parceria. Uma coisa interessante também é o lado lúdico para eles. A Elisa Lucinda, a artista, está fazendo parte desse projeto, porque eles têm essa dificuldade até, né, de se ver, de se expressar. A gente quer com a arte também buscar esse tipo de trabalho. Um outro trabalho que também será iniciado em agosto é das filmagens, das fotografias. Então, são coisas muito bonitas também para serem feitas. Você acredita que todo ser humano tem recuperação? Acredito. Eu acredito que a vida é das oportunidades. É lógico que às vezes alguém não aproveita a oportunidade que tem, né? Infelizmente, o ser humano, nós somos únicos, né, e diversos. Mas quando você vê a oportunidade é que muda a vida dessas crianças, porque você tem dados também muito interessantes. No próprio Degase, você tem belos exemplos. A menina que tem a televisão do Degase é uma menina que era uma ex-interna. E ela com o rapaz e fizeram uma televisão. Qual é o ingrediente mais importante na relação entre o adulto que quer recuperar o menor e esse menor que diz, eventualmente, que não tem mais sonhos? Eu acho que é o acolhimento. Acolher é fundamental. Isso é sinônimo de amor, é isso? É o amor, é o acolhimento. Eu vou contar o que a gente fez no ano passado. A gente fez uma coisa muito bonita. Foi o Dia da Família. A ideia até foi do Padre Omar, que tem um trabalho lá, e falou para mim, Maria Lúcia, esses jovens eles têm muita dificuldade dessa coisa do afeto, eles são normalmente abandonados, os pais quase nunca vão, as mães, quando podem, vão, têm dificuldade até financeira.
e eu queria fazer uma coisa voltada para a família, e nós fizemos. E um fato me chamou muita atenção, que ele falou assim, já conversando com a direção do Degas, eles não têm uma foto deles, eles não se reconhecem. Então, numa das parcerias, eu consegui a foto que eles faziam eles com a família. E eram 2 fotos, uma ficava com esse jovem no Degas e outra a família levava. Se alguém te perguntasse, é o que eu vou fazer agora, vou te perguntar, quem é a Maria Lúcia? O que você responderia? Eu acho que eu sou uma mulher que gosto da vida, que, graças a Deus, criei 2 filhos, sou muito feliz no que eu tenho da minha vida. Acho que consegui chegar aonde eu cheguei com muita dedicação minha, com muita responsabilidade. Fui criada para ser uma pessoa responsável, tenho muito orgulho da criação que eu tive e tenho muito orgulho hoje de ser a mulher do Pezão. E o que você diria para ele olhando para dentro da câmera? Porque certamente ele vai assistir essa nossa conversa. Vamos imaginar que ele esteja aqui dentro dessa maquininha. O que você diria para ele? Porque não só em relação à vida dele, mas também em relação ao fato de que faltam 3 anos e meio para que ele dê cabo desse governo, que certamente ele vai dar cabo com grande maestria, na minha opinião. Eu diria para ele que ele conte comigo, que ele conte com a família que ele tem e que eu tenho certeza que ele vai cumprir com muita dignidade e muita honradez essa missão na vida dele. Nós chegamos quase ao finalzinho do nosso programa e nós queremos oferecer a você as câmeras e os microfones do Menorá na TV para que você faça suas considerações finais com tranquilidade e se despeça dos nossos telespectadores. Eu agradeço muito essa oportunidade. E eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir parceiros para o Rio Solidário. O Rio Solidário é uma instituição que, como a gente já colocou aqui, tem 20 anos, mas que ela precisa crescer, ela precisa ter mais capilaridade e para isso a gente precisa de muitos parceiros. Muito bem, eu quero agradecer a sua presença aqui entre nós. É uma grande honra receber a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro nos nossos estúdios, principalmente sendo ela quem ela se mostrou aqui, uma pessoa humana, séria, com vontade de resolver os problemas que são inúmeros, mas que com garra e com apoios e com as parcerias que nós estamos aqui solicitando que aconteçam em profusão, certamente as coisas vão acontecer e bem. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Conte com o Menorá na TV, conte conosco, com a nossa equipe. Estamos felizes com o convite de visitar uma das atividades do Rio Solidário e quando quiser, a casa é sua, pode fazer uso, porque vai ser a nossa alegria e o nosso prazer. Muito obrigada. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite e também em todos os dias em que você já se acostumou a assistir às nossas repetições e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.